filme da melhor equipe da Marvel está chegando. Pra mim, é a melhor equipe da Marvel indiscutivelmente. Vamos falar sobre roteiro, vamos falar sobre os atores, vamos falar quando que será lançado. Logo após a vinheta, vamos falar tudo o que sabemos sobre esse filme. Oba, bom? Eu sou o Arault e esse é o mais novo canal de cultura pop, o primeiro canal do Brasil aonde a própria comunidade vai construir esse canal. É isso mesmo, galera. A música usada na intro, os banners, as cores, tudo, exceto a logo, que essa aí é oficial, essa eu não abro mão. Tudo deste canal vai ser feito para vocês, pensado por vocês, e eu espero a colaboração de vocês para me ajudar a crescer cada vez mais. Eu acredito que esse canal vai ser o maior canal de cultura pop do Brasil. Então, o que sabemos até o momento? Os Filhos da Meia-Noite, para mim, a equipe mais legal, e além de ser uma equipe sobrenatural da Marvel, né? Mas para mim é a equipe mais maneira, que tem os melhores personagens. Para mim, potencialmente falando, é a equipe que tem as melhores histórias, tudo que eu já vi até hoje. Quando se fala em Marvel e DC, né? Os heróis e os vilões de Marvel e DC, se for colocar pau a pau um com o outro, eu particularmente, quando se trata de Filhos da Meia-Noite, eu considero que é a equipe, eles os Thunderbolts, é a equipe que mais bate pau a pau com a DC. Eu sempre gostei muito desse clima sombrio de histórias em quadrinho, né? E a gente percebe que muitas pessoas também gostaram, né? E gostam também desse tipo de material, tendo em vista aí os últimos lançamentos, por exemplo, de histórias que ninguém conhecia, né? Como Watchmen, teve vários outros aí que foram lançados no decorrer e as pessoas não conheciam, né? E muitas das vezes os heróis e os vilões menos conhecidos acabam se tornando os mais populares, né? A gente pega o exemplo aí de Pacificador, Guardiões da Galáxia, né? Tirando os Eternos, que é uma porcaria. Mas eu, particularmente, né, até mesmo os Eternos, eu gostei um pouquinho, né? O filme poderia ter sido melhor. Não vou dizer dirigido, mas o roteiro parece que não me prendeu tanto, mas eu consegui entender. E muito se especula na internet sobre se a Marvel realmente sabe para onde está indo, né? Parece que ela bateu um pouco de cabeça nos últimos anos aí em séries e filmes, mas tem algumas coisas pela internet afora que particularmente levam a crer e pelo menos a essência eles já sabiam o que fazer. Quero começar com vocês aqui uma teoria, né? Eu particularmente pretendo, né, que os vídeos desse canal sejam mais low profile, tenha um mínimo de edição e é mais como se fosse uma forma de bate-papo com você, né, que tá aí do outro lado. Você que gosta desse tipo de conteúdo, você que gosta de heróis, você que gosta de coisas da cultura nerd, da cultura pop, né, você que gosta de quadrinhos, filmes, séries, games, né, iremos falar, né, de tudo um pouco aqui nesse canal. E eu quero que você sempre, né, à medida que o canal for crescendo, eu vou criar formas da gente se conectar melhor, né, de vocês conseguirem passar, né, essa forma do que vocês querem ver, do que vocês gostariam de ver aqui, né. Em breve eu vou estar subindo, vou estar colocando no ar o blog do canal, né, para todos os arauters que quiserem mandar sugestão, né. A gente sempre vai colocar, né, na descrição dos vídeos, né, um exemplo. Se você quer que dê uma sugestão para falar sobre o Filhos da Meia-Noite, por exemplo, você mandou o seu nome lá no blog, eu vou colocar aqui no canal, vai estar passando também no vídeo. Vou arrumar uma forma de colocar o seu nome aqui para dar os créditos para você. Então como eu disse, nós iremos crescer esse canal juntos. Vai ser o primeiro canal do Brasil onde a audiência participa 100% da criação do canal. Sem mais enrolação, né, vamos falar sobre o Filhos da Meia-Noite. Começando por uma teoria que estava circulando na internet, eu particularmente ainda não tinha reparado. Eu tinha visto na época a cena pós-crédito e não tinha reparado, né, sobre isso. Iremos assistir juntos. E eu achei muito interessante porque quando eu assisti na época eu não percebi. Provavelmente Filhos da Meia-Noite já estava sendo premeditado, né? Se especula que primeiro viria o filme do Blade, né, com o Mahershala Ali, eu nunca lembro, nunca consigo acertar o nome desse ator. Mahershala Ali. E o filme até então foi cancelado, né? Parece que eu particularmente acredito que seja foi uma boa escolha. Um filme do Blade a essa altura só geraria descontentamento, o pessoal ia começar a comparar com o filme do Wesley Snipes antigo, que eu adoro, né? Indiscutivelmente o Blade da Marvel é o Wesley Snipes, né? Indiscutivelmente. Mas talvez eles não sabiam exatamente o que fazer em relação aos Filhos da Meia-Noite, mas parece que já tinha esses planos. Tendo em vista que uma aparição nas cenas pós-créditos de Eternos, né, onde mostra o Cavaleiro Negro, né,
com Kit Harington, um ator que realmente eu gostei muito da atuação dele no Game of Thrones. Então vamos assistir junto esse pedacinho que tem uma informação muito importante e leva a crer que acho que eles já sabiam que em dado momento, ou no filme do Blade ou no Filhos da Meia-Noite, esse personagem iria aparecer. Vou estar rodando esse pedaço aqui pra gente ver junto. Se você quer ganhar uma bike dessa num dos sorteios do canal Arautics, é muito fácil participar. É só você entrar em qualquer um dos 3 canais Arautics, cortes, lives ou outro, entrar no link na descrição, digite na pesquisa Arautics e você vai entrar e ser redirecionado através do link na descrição. Nessa nova página você pode escolher qualquer quantidade de números para estar participando, fácil demais. Preste atenção nessa parte. O Cavaleiro Negro ele encontrou a espada, né? E ele não tinha tido esse contato ainda. Provavelmente estava. A gente não sabe exatamente em qual circunstância essa espada ainda estava, né? Nessa caixa. I'm sorry. Parece que ele estava resistindo. Ele estava resistindo em usar ela. É uma espada amaldiçoada, na verdade, o Cavaleiro Negro, né? Reparem na voz. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? Aí. Repararam? A voz do Blade, essa voz que fala perguntando se está preparado, é a voz do Blade falando com ele. Então vamos às informações aonde que tem essa conexão, a gente consegue ver. Pela internet sempre circulou imagens, principalmente quando começou a se aventar essa questão do Filhos da Meia-Noite, o filme, sempre tem essa questão da conexão entre os dois. Vendo algumas histórias, inclusive no próprio portal da Marvel, sobre os Filhos da Meia-Noite, quando você olha, já percebe aqui, ó, no próprio banner, lá na própria Marvel, você já começa a reconhecer algumas figuras caricadas aqui que tem em algumas das formações, né? Em uma das formações. Esse aqui, quando você vê, quem conhece da história já sabe que é o Morbius, né? Aqui você já percebe que tem um motoqueiro fantasma e os outros são menos conhecidos. Só que quando você vê sobre os membros, que tem o Blade, né? Doutor Estranho, Elsa Bloodstone, Dr. Voodoo, mais pra frente a gente pode estar falando sobre ele. O Wong, né? Que é aquele praticamente um dos mentores do Doutor Estranho, né? Quando ele tava fazendo seu treinamento ainda. Cavaleiro da Lua, um dos meus personagens favoritos da Marvel. Homem-Coisa, que aparece também no Lobisomem na Noite, que é um amigo do Lobisomem. Motoqueiro Fantasma, Punho de Ferro, eu acho que é um dos heróis que todo mundo menos gosta, e o Aranha Escarlate. Mais pra frente eu posso fazer um outro vídeo falando sobre o Aranha Escarlate. Então basicamente, os Filhos da Meia-Noite, eles foram criados, né? Foi uma formação, é uma história um pouco mais longa, né? Mas resumidamente, a deusa do submundo Lilith, né, mãe dos demônios, aterroriza o mundo, apenas um grupo de protetores sobrenaturais que vem em auxílio da Terra, os Filhos da Meia-Noite. Eu encontrei um resumo na Marvel Database, Marvel Fandom, inclusive depois está aqui o link, se vocês quiserem dar uma sondada melhor na história, para entender melhor o texto completo. Basicamente é isso. 9 seres com ligações ocultistas foram reunidos pelo Doutor Estranho para combater Lilith e seus filhos demoníacos, os Lili. Os vários indivíduos que compunham o grupo inicial já haviam tido seus próprios encontros com os Lili, mas a maioria desconhecia a magnitude total de sua situação, até que o Estranho os reuniu magicamente para deter uma incursão dos Lili na Groenlândia. Obviamente todo mundo sabe, né? Cada anti-herói era cada um por si, Deus por todos, né? Só que o que acontece nessa batalha? O Doutor Estranho ele tentou, né, com uma forma de magia, e ele abriu um portal em Las Vegas e foi daí que surgiu o Hotel Inferno, né? Aqui inclusive é citado. Os 9 lutaram contra Lilith e seus Lili em várias ocasiões. Eles foram forçados a lutar contra o Membo Blade, os 9, né? Quando ele foi transformado em Switchblade pelo Darkhold. Quem assistiu o Doutor Estranho 2 sabe o que é o Darkhold, né? Eles também investigaram Spider-Eggs. Após a batalha final com os Zaratos, é uma outra história, né? Os membros restantes foram batizados como a Ordem dos Filhos da Meia-Noite. Membros restantes foram os que sobreviveram, né? Uma nova equipe dos Filhos da Meia-Noite foi brevemente formada por Morbius para caçar zumbis que haviam se infiltrado na Terra vindos de outra realidade para tentar espalhar seu vírus da fome. Essa é uma saga muito maneira da história em quadrinho, porque conecta praticamente diretamente com o universo de Blade, né? Ele é um caçador de vampiros, então nesse ponto já começa a ter uma fusão de um roteiro com o outro, né? Quando o Doutor Estranho usou magia para reconstruir Las Vegas, o Hotel Inferno surgiu junto. A influência da torre começou a mudar os cidadãos de Las Vegas, fazendo-os agir de acordo com seus instintos e impulsos mais básicos.
Em consequência, mesmo pelos pecados menores, suas almas foram tomadas por Mephisto. Lá vem o tal do Mephisto de novo. Todos os filmes e séries da Marvel você acha algum tipo de referência a Mephisto. Inclusive tem vários canais que falam, né, sobre essas referências, falando, entendendo que Mephisto sempre estava ali por perto, estava ali envolvido em alguma coisa, mas a Marvel nunca assumiu essa bronca. Mas para quem assistiu WandaVision, dá para perceber que tem algumas referências. E agora, no Coração de Ferro, inclusive o Mephisto é o vilão, ele aparece. O Coração de Ferro faz até um pacto com ele. Pra quem não lembra da história, o Mephisto é o mesmo demônio que o Johnny Blaze fez o pacto para conseguir, né, com que o pai dele não morresse de câncer, né? O pai dele sobrevivesse. E ele fez esse pacto. O Johnny Blaze se tornou o Motoqueiro Fantasma. Nessa ocasião, inclusive nas HQs, tem esse roteiro é citado, né? Tem toda uma saga sobre isso. Os heróis presentes no local, nomeadamente Falcão, Capitã Marvel, Thor, Gavião Arqueiro e Pantera Negra, foram transformados em motoqueiros fantasma. Olha que loucura. Todos eles transformados em motoqueiro fantasma. Até porque o Mephisto ele tinha esse poder, né? De passar essa maldição ou dar esse poder do espírito da vingança para quem ele quisesse. Obviamente, dependia muito do tipo de intenção que o Mephisto tinha, né? Morcego, né? O fantasma do cão falante de Stephen, que é o do Doutor Estranho. Posso até mostrar para vocês aqui. O fantasma. O fantasma é esse cãozinho aqui que nas histórias em quadrinhos, ele sempre tá acompanhando o Doutor Estranho porque ele era um cachorro do Doutor Estranho. Quando esse cachorro morre, né, a alma dele fica acompanhando o Doutor, né? Mas quem assistiu o primeiro Doutor Estranho sabe dessa questão da áurea, fazer aparecer fantasmas. Tem uma forma de fazer uma evocação que consegue essa áurea, a alma sair do corpo, ou ela retornar, né, como um espectro, mesmo se a pessoa já morreu. No Doutor Estranho 2 tem um pouco de explicação sobre isso também, né? Esse cão ele pede pro Wong, né? Que era um dos mentores do Doutor Estranho, quando ele estava no seu treinamento ainda, antes de ser Doutor Estranho, para ajudar o seu dono, né? O Stephen. Então o Wong ele decidiu convocar para ajudar Strange uma nova equipe dos Filhos da Meia-Noite. E com certeza a Marvel já deve estar sondando a internet sabendo que o pessoal anda falando muito sobre isso. São automaticamente anti-heróis que já apareceram, né? A Marvel ela não iria trazer todos os anti-heróis que ainda não apareceram para fazer um filme só. A Marvel hoje já sabe o que deu certo e o que deu muito errado. Mesmo que eles insistem em continuar fazendo algumas coisas que realmente não se converteu, né? Pra mim, uma das últimas coisas legais que a Marvel fez seria só o Loki e o Cavaleiro da Lua. Eu gostei muito do Cavaleiro da Lua, da adaptação dele. Então, nessa nova formação do Filhos da Meia-Noite, tem o Blade, Sr. Knight, né, que na verdade é o Cavaleiro Negro, né? Elsa Bloodstone, Dr. Voodoo, Homem-Coisa, Punho de Ferro e finalmente o Motoqueiro Fantasma, que vai ser o líder da equipe. Por que nessa situação aqui envolvendo o Mephisto, por que o Motoqueiro Fantasma seria o líder? Quem assistiu e quem sabe da história do Johnny Blaze sabe que a treta dele é realmente contra o Mephisto. O Mephisto enganou ele. Na verdade, o Mephisto ele sempre engana, né? Os pactos dele sempre são pactos que só ele leva vantagem, né? Então o Johnny Blaze, por mais que ele era um anti-herói muito poderoso, mas o vilão principal dele sempre foi o Mephisto, né? E digamos que dessa equipe, né, o mais motivado para enfrentar o Mephisto seria realmente o Motoqueiro Fantasma, né? E, inclusive, um dado interessante que eu ainda não sabia, né? Que a versão mais recente da equipe dos Filhos da Meia-Noite, formada, o Estranho, o Doutor Estranho, ele tem uma academia chamada Strange Academy, né? Onde é um pouco parecido com o antigo templo, né? Depois que o templo foi destruído e tal, onde ele treinou, e aí futuramente ele criou uma academia dele. A Zoe acidentalmente projetou uma visão para personagens sobrenaturais em todo o universo Marvel. Lá vai, não bastava só o Doutor Estranho fazer cagada, lá vai a pupila dele fazer cagada também, né? Como sempre. Quem assistiu o Doutor Estranho 2 sabe o que eu tô falando, né? Rei das cagadas. Com Blade, T'Challa, Magic, Nico Minoru e Wolverine, a nova equipe foi renomeada como Midnight Suns, ou seja, Filhos da Meia-Noite, né? Então, um fato interessante, o Wolverine, agora que os direitos dos X-Men está com a Marvel, futuramente pode ser que a Marvel já esteja pensando em fazer uma adaptação dessa nova equipe, né? A última, a mais recente, onde eles podem implementar personagens novos que ainda não apareceu e também utilizar o Wolverine, que é um personagem muito popular, um herói muito popular. Depois que foi aventada essa informação sobre esse filme, por enquanto são somente rumores, mas o que sabemos é que terá o filme do Filhos da Meia-Noite. A Marvel ainda não escolheu o elenco, ainda não sabemos quem vai fazer o quê. Provavelmente os atores que fizeram os anti-heróis já no cinema, como o Cavaleiro da Lua na série,
Johnny Blaze não sabemos se vão trazer Nicolas Cage, não sabemos se vão trazer o ator que fez Motoqueiro Fantasma na série da SHIELD. A verdade é que não sabemos. Provavelmente eles podem colocar até um novo ator para fazer Motoqueiro Fantasma. Doutor Estranho eu acho muito difícil, como é um personagem também que ficou muito popular por causa dos filmes, acho muito difícil eles não trazerem, né, o Cumberbatch para fazer o personagem. No caso do Lobisomem, o Blade já é praticamente certo que vai ser o Mahershala Ali mesmo, né? Por mais que no Deadpool 3 a galera adorou o Wesley Snipes voltar, retornar, né, no filme como o Blade, e ele até joga uma pontinha, né, joga uma alfinetada, dá uma alfinetada falando que ele é o verdadeiro. Mas sobre o Lobisomem na Noite, inclusive se você não assistiu esse especial, eu aconselho fortemente você assistir, né? Eu gostei muito, eu não conhecia essa história, mas das últimas coisas que a Marvel fez, Lobisomem na Noite realmente é uma das melhores adaptações. O Gael Garcia, né, que foi o ator que fez o Lobisomem na Noite, com certeza ele vai voltar pro Filhos da Meia-Noite como o ator que fez o Coisa, com certeza vai voltar também. Se eu não me engano, foi o Kirk Thatcher. Mostrando aqui algumas imagens para vocês, né? Se o pessoal ainda não viu o banner, é um especial de Dia das Bruxas, chamado Lobisomem na Noite, que eles fizeram, né? Eu gostei bastante. Um arco, uma história de uns 40, 50 minutos. E eu fiquei impressionado que o Michael Giacchino conseguiu pegar uma história, um arco muito longo, e aí você consegue entender a história dele quase toda em 50 minutos. Dá pra você entender o especial, né? Ele começa um pouco lento e vai desenvolvendo. E aí você, quando você dá por conta, você já entendeu o que tá acontecendo ali, né? E aí eles mostram a transformação dele. Você consegue entender o arco, né? O cálice de sangue, da joia de sangue. E tem imagens do Lobisomem da Noite. O Blade todo mundo já conhece. Cavaleiro da Lua, todo mundo, quem assistiu a série já sabe como que é o visual dele. Na internet já dá pra se ter uma noção. É um personagem muito maneiro, gosto muito dos poderes dele, muito legal mesmo. O arco dele é muito maneiro, inclusive sobre as personalidades dele, né? Na série dá pra você entender o que acontece com ele, por que ele tem outras personalidades que, em dado momento, uma personalidade dele não se lembra da outra, e aí por que ele foi o avatar, né, daquele deus egípcio. Então gostei bastante. O Cavaleiro Negro, acredito que ele seja muito desconhecido, talvez para quem segue a Marvel só no cinema ou nas séries, né? Mas existem as histórias em quadrinhos sobre ele, né? Muito poderoso, né? A espada dele realmente é amaldiçoada, né? Quanto mais ele usa, ele embainha a espada, quanto mais ele usa, né, mais forte ele fica. Então a força dele advém da maldição dessa espada, né? E ele fica obcecado por matar, por lutar. Então, realmente, essa espada bota ele em muita dificuldade. Inclusive, na história em quadrinho, ele já enfrentou simbiontes, né? O Cavaleiro Negro, ele já enfrentou simbiontes, inclusive. Coisa que, às vezes, o Homem-Aranha tinha dificuldade de lutar e ele já venceu os simbiontes, né? É praticamente certo, né, que o Kit Harington vai ser, sim, o Cavaleiro Negro, até porque ele apareceu em Eternos. A Elsa Bloodstone, né, que é um dos membros também. Inclusive, uma correção. Essa Elsa Bloodstone não é a que aparece no Lobisomem na Noite, né? Ela é uma outra Elsa. Essa Elsa aqui, depois eu posso fazer um outro vídeo pra gente destrinchar mais sobre a história dela. Ela é uma personagem antiga também. Fez parte da primeira formação dos filhos, né? Esse Dr. Voodoo, né, fez parte da primeira formação também dos Filhos da Meia-Noite. É um dos personagens que praticamente quase ninguém conhece. Ele tem um arco de poder que é um pouco complexo. Já tinha ouvido falar sobre ele, sabia um pouco. A principal motivação dele é vingar a morte do irmão. Eu, particularmente, não sabia. E esse Dr. Voodoo aqui, inclusive nas histórias em quadrinhos dele, trabalha lado a lado com o Doutor Estranho. Só que o irmão dele era mestre, tinha os mesmos poderes que ele. Quando teve aquele ataque no primeiro Doutor Estranho, esse antigo, ele chamado Jericho Drun, né? Jericho Drun. Originário do Haiti, que atua com o auxílio do espírito de seu irmão gêmeo falecido, Daniel Drun. O Daniel Drun, na verdade, é aquele mestre negro que aparece no primeiro Doutor Estranho. Vocês devem se lembrar dele. Ele é um dos que, quando tem aquele ataque da Wanda no templo, né? Ele foi um dos que morreu. Ele morreu naquele ataque. Então a motivação principal do outro irmão gêmeo dele é vingar a morte do seu irmão. Até porque tem aquela ligação que todos sabem sobre os gêmeos, né? O primeiro motoqueiro fantasma, na verdade, na primeira formação dos Filhos da Meia-Noite, não era o motoqueiro fantasma. Naquela época era o Cavaleiro Fantasma. Você pegar segundo informações da própria Marvel, aqui sobre os membros, eles vão dizer que quando teve a primeira formação, quando teve a batalha contra Lilith, Zarathos, envolvendo o Medalhão do Poder e tal, naquela época não havia o motoqueiro fantasma, até porque naquela época não tinha moto ainda, né? Foi uma formação feita em Atlântida.
Então naquela época era o Cavaleiro Fantasma. Cavaleiro esse que, eu não sei se vocês se lembram, ele apareceu no final do filme do Motoqueiro Fantasma, aquele primeiro filme do Johnny Cage, né? Ele é aquele coveiro, que aí no final do filme, quando o motoqueiro tá andando com a moto, aí aparece o Cavaleiro Fantasma correndo junto com ele, na mesma velocidade da moto. Maneiro demais da conta. Ao que parece, ao que tudo indica, os rumores dizem, né? Será o Motoqueiro Fantasma, né? Pode ser que o Cavaleiro apareça como uma ponta, pode ser, não sabemos. Até porque no primeiro Motoqueiro Fantasma ninguém esperava que ele apareceria, né? O que sabemos até o momento é que, a princípio, Cavaleiro Negro, Doutor Estranho, Cavaleiro da Lua, Punho de Ferro, acredito que talvez eles cortem porque a série da Netflix o pessoal odiou, na época quando a Marvel ainda tava com a Netflix. O pessoal odiou a série, eu também assisti, muito ruinzinha, não gostei do ator, não sei, não gostei, não gosto do personagem. Cavaleiro da Lua, Motoqueiro Fantasma, e sempre que falam informações para reaproveitar os personagens, como o Morbius é um dos membros mais antigos dessa equipe, provavelmente ele esteja ou nesse primeiro filme, ou se houver um segundo filme dos Filhos da Meia-Noite, talvez ele apareça na equipe. Pode ser que um dos heróis morram. Tendo em vista como quando eu assisti o Thunderbolts, né, eu fiquei muito surpreso, eu já esperava que seria um bom filme, gostei bastante. Os filmes mais recentes da Marvel eu considero que é o melhor, realmente é o Thunderbolts, muito maneiro. Gostei do arco, de como os personagens cresceram, né, ficaram mais poderosos. Essa equipe em específico, eu acredito que o Morbius talvez apareça num primeiro filme, mas acho que tá mais provável, se o filme fizer sucesso, ele vai aparecer num segundo filme. Então, seja, os inimigos dos Filhos da Meia-Noite, Lilith, Zaratos e Mephisto. A Lilith, eu acredito que ela seja menos conhecida pela maioria, né? Apesar que ela aparece numa série que eu nem sabia que existia. Numa das formações antigas do Filhos da Meia-Noite, tinha um anti-herói chamado Filho do Inferno, né? Hellstorm. Uns chamam Hellstorm, outros chamam Hellstrom, mas o fato é que ele é um personagem que tem uma estrela no peito, né? Ele é bem antigo. Se eu não me engano, foi da segunda formação do Filhos da Meia-Noite, era ele. E o interessante é que o Hellstrom, na Hulu, tem uma série do Hellstrom. Por mais que o pessoal escurraça a série, eu ainda não assisti, ainda devo ver, né? A Lilith é essa aqui, ó. Né? Inclusive, todas as vezes que você pesquisa na internet sobre a Lilith, tem imagens dos Filhos da Meia-Noite. Então, a Lilith, ela é irmã do Hellstrom. Então, aí tem um arco familiar, né? E ele ajudar os Filhos da Meia-Noite a lutar contra a própria irmã. Aí já tem questões familiares. Então, a história em quadrinho que não é fácil de achar. Quando eu era criança, eu lembro de ter visto muito essa imagem aqui que tinha nas revistas, né? Sobre a história em quadrinho dele. Só que o interessante é que na Hulu, mais pra frente eu posso inclusive fazer um vídeo sobre essa série. É uma série que tava bem. Ela era cotada pra ter 3 temporadas, mas só teve 1 e foi cancelada. E pelo que eu vi do trailer da série, desse personagem, parece ser uma série muito bacana, é terror puro, né? Tem arco familiar, traições, magia negra. Então, mais pra frente posso estar fazendo um vídeo, se vocês quiserem, pra falar só sobre cada personagem dos Filhos da Meia-Noite. Então, por hora é isso, pessoal. Espero que até o momento vocês tenham entendido. O que sabemos é que ainda não tem uma data definida para o filme sair, mas sobre os personagens, né? Acredito que tenha ficado aí explícito. Já tinha bastante tempo que eu tava querendo fazer um vídeo sobre essa equipe. E eu espero que eu possa contar com vocês para dar uma força, para ajudar aí. Se você ainda não deu seu like, dê um like e dá uma moralzinha pra gente. Se você não é inscrito, dá uma moralzinha, se inscreva aí embaixo. E todos os colaboradores do canal, seja por Pix, seja por qual motivo for, por qual forma for, vou estar colocando sempre no final de todos os vídeos esse pessoal aparecendo na tela. Qualquer um dos nossos parceiros do canal, né? Se vocês quiserem dar uma força pra gente, visite os nossos parceiros que está na descrição do vídeo, né? E se você tem um negócio, se você quer fazer uma parceria com o canal, né? Tem o e-mail também na descrição, só fazer um contato conosco pra gente estar conversando. Se quiser aparecer aqui de alguma forma, você que tem qualquer negócio, você que tem qualquer forma de marketing, quiser aparecer também no nosso canal, só mandar um e-mail pra gente ou entrar pelos contatos que tem na descrição de todos os vídeos e do canal também. Fale com a gente aí, que você pode estar aparecendo aqui para o nosso público. Tem na descrição do vídeo as campanhas, né, de sorteios do canal que estão acontecendo neste momento. Se você quiser participar, pode ficar à vontade. Dá um confere aí, dá uma moralzinha para a gente continuar esse projeto, né, fazer ele crescer cada vez mais. Então você já sabe, existe uma música hoje da introdução. Vamos estar sempre fazendo votações para a escolha de músicas. Tem um canal exclusivo, específico das músicas da playlist do Aralt. São músicas criadas do zero
para o Arauto, né? Não são músicas de artista nem nada. Então é um canal exclusivo de músicas que você pode estar ouvindo e músicas que, se você quiser, a gente pode estar fazendo uma votação para o pessoal escolher, para a gente colocar sempre nas intros, nas músicas de fundo. Ou seja, é o primeiro canal do Brasil onde a comunidade vai participar da criação do canal, né? Sempre será assim. A meu ver, essa vai ser a principal política do canal Arautics. Beleza, galera? Então, obrigado você que ficou até esse momento. Obrigado a você que teve essa paciência de participar comigo. Deixa o seu comentário, dando a sua sugestão. Se teve alguma coisa que eu falei no vídeo que pode ser um contraponto. Se você tem alguma informação para a gente estar destrinchando nos próximos vídeos, a gente pode estar mostrando o seu comentário, com certeza, né? E muito grato por você que ficou até aqui. Beleza? Um abraço, galera. Você pode me visitar sempre que quiser. Se inscreva se quiser. Estarei te esperando. Estarei te esperando.